Viajando com o Biquíni. Olá, boa noite! Nessa nossa nova série de programas, dessas viagens de 2015, nós começamos lá no Oriente, em Kyoto, na antiga capital do Japão. Depois, no último programa, nós fomos para Dubai, nos Emirados Árabes. E hoje nós vamos chegar na Europa do Leste, na Sérvia. A Sérvia está do lado de Montenegro, que é o país onde o Biquíni ficou nos aguardando esse ano. Em 2014, a gente deixou o barco lá para continuar a viagem esse ano. Então, no próximo programa, nós vamos chegar a Montenegro e começar, então, as verdadeiras aventuras a bordo do veleiro Biquíni. Mas hoje, então, nós vamos continuar a nossa viagem por terra, por ar. A gente vai, então, conhecer Belgrado, a capital da Sérvia. Porque a Sérvia está do lado de Montenegro, inclusive era um país só até poucos anos atrás, e Belgrado sempre foi a capital dos Balcãs, né? Desde quando a Sérvia e Montenegro eram um país só, que foi desmembrado agora em 2006, e antes pertenciam à antiga ex-Iugoslávia, país que se desmembrou em 7 novos países. A Sérvia, então, é um país muito interessante, porque é cheio de histórias. Belgrado, como eu disse, sempre foi a capital da Sérvia Montenegro, e quando era a Iugoslávia, também era Belgrado a capital. Então, talvez por isso seja uma cidade tão interessante. Era a cidade do Tito, né, do grande general Tito, que mantinha unido toda essa Iugoslávia. É uma cidade que sempre foi muito turbulenta a história dela, muito agitada, invadida pelos romanos, destruída pelos hunos. Depois ela participou das 2 grandes guerras, teve muitas destruições. Talvez por Belgrado ter surgido das cinzas várias vezes, literalmente, ela seja assim, uma cidade tão forte, tão interessante. Também o que eu acho que tornou a cidade interessante, assim, ajudou no desenvolvimento, é que ela está à margem do Danúbio. O Danúbio é um rio importantíssimo na Europa, passa por mais de 10 países, então isso fez com que a cidade também se desenvolvesse muito, e hoje é uma das cidades mais interessantes da Europa, é uma das cidades mais antigas da Europa, com uma noite incrível, festa e muitos movimentos artísticos e culturais. Eles pegam, por exemplo, aqueles prédios bombardeados e fazem manifestações artísticas, uma cidade muito bacana. Solta, por favor, Fê, as imagens de hoje de Belgrado. Belgrado é a capital e a maior cidade da Sérvia. Ela está localizada entre 2 cursos de água internacionais na confluência dos rios Danúbio e Sávia. Belgrado está no norte da Sérvia, na planície da Panônia. A população da cidade é de 1.700.000 habitantes, isso em 2007. É o território da ex-Iugoslávia, é a segunda maior cidade sobre o Danúbio e a 4ª maior cidade do sudoeste europeu. Ela só é menor que Istambul, Atenas e Bucareste. É uma das cidades mais antigas da Europa e tem uma história continuamente documentada por 7.000 anos. Belgrado foi o berço da cultura pré-histórica mais importante da Europa, a cultura vinca. Na antiguidade, a cidade foi alcançada pelos gregos, foi fundada e nomeada pelos celtas como Cidade Branca, nome que ainda ostenta até hoje, ela tem vários nomes. Depois ela foi colonizada pelos romanos e definitivamente ocupada pelos sérvios brancos a partir da década de 600. Ela tem um estatuto de unidade territorial autônoma dentro da Sérvia com seu próprio governo. E o seu território é dividido em 17 municípios, cada um com sua própria Câmara Municipal. 24% da população da Sérvia vive aí em Belgrado. É o maior centro econômico, político e cultural da Sérvia. E também dos Balcãs, né, de toda aquela região ali. Foram encontrados nos arredores de Belgrado evidências arqueológicas que mostram que o homem já vivia aí há 7.000 anos atrás, essa tal civilização, os Vincas, né? Os celtas também ocuparam a região no século II a.C. e a cidade nessa época chamava Singiduro.
A palavra Belgrado mesmo, a gente só ouviu ela sendo usada pela primeira vez no ano 878 depois de Cristo, na época em que quem comandava a cidade era o rei Estevão Dragulino. Em 1400, mais ou menos, início dos anos 1400, a cidade viveu um surto de crescimento cultural e comercial, tornando-se a capital do Império da Selva, sob o regime do déspota Estevão Lazaric, que foi um famoso ditador aí da selva. Depois ela seria sucessivamente ocupada, construída e destruída pelo Império Otomano e pelo Império Austro-Húngaro, né, que são os que dominaram, né, toda essa região aí. No decorrer de sua história longa e conturbada, a cidade foi conquistada mais de 40 vezes e reconstruída, né, surgindo das cinzas, literalmente. Ela foi a capital da ex-Iugoslávia até o ano de 2006, quando então se dissolveu e formaram então os dois países separados. Esse aí é o Hotel Moscou, que é um hotel muito importante aí, famoso em Belgrado. A gente pode ver que ele sofre influência da arquitetura russa. No início da Idade Média, nos anos 400 mais ou menos, esse local foi todo arrasado por Átila, rei dos Hunos. Depois vieram os gregos ortodoxos, depois os ostrogodos, os bizantinos novamente. A cidade também hospedou a primeira e a segunda cruzada. E a terceira cruzada, Barba-Roxa, com seus 190 mil cruzados, eles relataram que quando eles passaram aí por Belgrado, a cidade estava totalmente em ruínas. Lazarevic foi quem construiu esse castelo aí, com a citadela e as torres. Apenas o lado leste ficou. Ele também fortificou, né, muitos muros da cidade. A gente está vendo aí que dentro dessa parte aí da cidade antiga tem esse museu militar. Mas esse Lazaric, ele fortificou os muros da cidade e eles resistiram, então, durante 70 anos, quase 70 anos, à invasão dos otomanos, o que era uma coisa muito importante, né, nessa época, porque os otomanos, eles dominaram tudo, toda ali a região, eles foram se embrear até a África, até a Alemanha. Mas após isso, eles resistiram esses 70 anos aos otomanos. O Suleiman, o Magnífico, né, Salomão, e seus 250 mil soldados tomaram então finalmente esse local aí, em 28 de agosto de 1521. Finalmente foi capturado então Belgrado e a cidade então foi toda posta abaixo. Todas as igrejas ortodoxas, todos os cristãos daí foram para Istambul. Tem até uma área em Istambul conhecida como Floresta Belgrado, porque esse povo que morava todo aí. Aí continua então vendo as imagens do famoso rio Danúbio, né, que é o patrimônio mundial da Unesco desde 1991. A bacia do Danúbio é uma região vasta, cujo povoamento se iniciou, né, em tempos muito remotos. E a noite de Belgrado é muito agitado. A gente vai ver depois ali no rio, alguns barcos são boates, são discotecas famosas, muito interessantes. E aí então, essa cidade antiga é a Stari Grad, né? Stari é antigo na língua croata-belga e Grad é cidade. Ela é bem no centro da atual cidade de Belgrado. Eles têm dois alfabetos, né, os sérvios, o cirílico e o latino. Isso faz, eu acho, com que eles tenham assim, maior facilidade para os idiomas, né, obviamente. Então, a maioria fala inglês, a gente não tem problema aí na cidade. Outra característica do povo aí dos belgas é que eles são muito altos, né, como esse povo geralmente aí dos Balcãs. Tem aí em outubro um festival de jazz muito famoso. Tem muitas igrejas famosas, estilo bizantino. Para um país que era comunista, eu acho estranho assim, que apenas 3% agora da população se dizem ateus, né? Não crentes, infelizmente. A maioria, 68% da população aí são cristãos ortodoxos. Depois tem 1,5% de islâmicos, um pouco de católicos. E é um centro cultural
não só da Sérvia, como eu disse, né, comercial, muitos shoppings interessantes, moderno, design. Ele é um centro famoso ainda toda essa região, né, desde muito antigamente, sempre foi assim, desde quando era antigo da Iugoslávia. Isso, como eu disse, talvez por estar à beira desses dois rios tão famosos, né? No século XX se construiu aí novas estradas. Essa aí, gente, é a maior igreja ortodoxa do mundo, né? Essa igreja aí é o Templo de São Sávio, é impressionante. Ela é grande por dentro, eu nunca tinha visto uma igreja tão grande. E Belgrado, então, é essa cidade, né, onde convive muito bem o moderno e o antigo, uma cidade que vale a pena ser visitada. Essa igreja aí atrai muita gente, né, essa igreja de São Sávio. Por dentro ela é impressionante a altura do teto. Existe aí também, que eu acho muito interessante, prédios abandonados que as pessoas, os jovens, ocupam e fazem ali dentro sessões de jazz. Você escuta muito boa música. Essa região aí antiga é a Kalemegdan, né? Essa fortaleza medieval aí que a gente viu. É também o maior parque da cidade. É interessante aí também, tem uma parte da cidade moderna que é conhecida como Vale do Silicone, porque ali é frequentado pelas pessoas mais ricas e muitas mulheres que fazem, né, implante de silicone nos seios. Então, na rua Strasicabana, é uma rua famosa daí e tem esse nome, né, Vale do Silicone, que eu acho muito engraçado. Mas em 2003, então, Belgrado era a capital da Sérvia e Montenegro. No nosso programa a gente vai ver Montenegro e vai ver que, apesar de serem, né, tão próximos, ter sido um país único, eles são muito diferentes, né? A Iugoslávia, cada país que ela se transformou é diferente um do outro. Esses aí são os impressionantes prédios que foram destruídos. Esse prédio aí é o mais famoso deles, bem no centro da cidade. Ele foi o resto de um bombardeio ilegal da OTAN em 1999. Eles restauraram quase toda a cidade, mas deixaram, acho, isso daí como um emblema mesmo, né, de todo esse passado conturbado que essa cidade teve. E é admirável como a cidade que foi destruída e reconstruída mais de 40 vezes ainda continue, né, ativamente como uma cidade importante, interessante aí da Europa, que vale a pena ser visitada. Acho que tá bom de imagem por hoje, a gente vai ficando aqui com essas últimas imagens aí da destruição de todas as guerras, tanto da Segunda Guerra, Primeira Guerra, como também depois, em 1991, aquela guerra étnica, né, provocada pelo Slobodan Milošević, que também marcou muito a cidade. Mas hoje em dia isso tudo é passado. Belgrado é uma cidade alegre, interessante, que vale a pena ser visitada. É isso aí, tá bom de imagem por hoje, Fê. É isso aí, gente. Hoje eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de Belgrado. Na próxima semana a gente vai começar então as aventuras a bordo do biquíni em Montenegro, país ali do lado. E depois vamos continuar pela Grécia, Itália, muita coisa interessante para a gente ver nessa nova série do nosso programa. Um beijo bem grande, até a próxima quinta-feira. Tchau! Viajando com o Biquíni.